Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo neste exato momento. Respire fundo. Sente-se. Porque o que eu vou te revelar agora vai mudar a sua percepção sobre tudo o que aconteceu nas últimas semanas da sua vida. Você acordou hoje achando que era apenas mais um dia comum, não foi? Você se olhou no espelho, viu o mesmo rosto cansado de sempre, sentiu o mesmo peso nos ombros, escutou as mesmas vozes na sua cabeça dizendo que nada na sua vida estava mudando. Mas eu te digo, com toda a autoridade que eu tenho como Pai eterno, Criador do céu e da terra, aquele que sustenta o universo pela palavra do meu poder, você está completamente enganado sobre o que realmente está acontecendo ao seu redor. Você sabia, meu filho amado, que enquanto você dormia nas últimas noites, enquanto você chorava em silêncio, achando que ninguém ouvia, enquanto você orava com a voz embargada, pedindo um sinal, coisas extraordinárias estavam acontecendo no mundo espiritual por causa de você? Você sabia que você fez duas coisas bizarras, duas coisas absolutamente impressionantes aos meus olhos, e nem percebeu o tamanho do impacto que isso causou? Você sabia que existe alguém neste exato momento, alguém muito próximo de você ou muito distante, que está completamente assustado, perturbado, sem dormir direito, porque entendeu, mesmo sem saber explicar, que algo mudou em você? Eu sei que você vai me perguntar agora, Senhor, o que eu fiz? Que coisas bizarras são essas? Quem está com medo de mim? E eu te respondo, meu amado, tenha paciência, porque cada palavra que eu vou pronunciar aqui hoje foi cuidadosamente preparada por mim para tocar exatamente o ponto da sua alma que precisa ser tocado. Eu não desperdiço uma sílaba sequer quando falo com os meus filhos. Cada frase é uma chave, cada parágrafo é uma porta, e cada capítulo deste vídeo é um portal para uma nova dimensão da sua caminhada comigo. Você precisa entender, minha querida filha, que existem batalhas sendo travadas nos bastidores da sua vida que você nem imagina. Existem decisões sendo tomadas nos tribunais celestiais sobre o seu futuro. Existem anjos sendo enviados em missões secretas por causa de orações que você fez chorando, talvez em uma madrugada qualquer, talvez dentro do seu carro parado no trânsito, talvez no banheiro do seu trabalho, quando ninguém te via. Eu vi cada lágrima, eu contei cada suspiro, e mais do que isso, eu registrei cada ato bizarro de fé que você praticou sem saber que aquilo estava abalando as estruturas das trevas. A primeira coisa bizarra que você fez foi tão silenciosa, tão simples, que você jamais imaginaria que aquilo teve algum peso. A segunda coisa bizarra foi ainda mais surpreendente, porque você a fez justamente no momento em que tudo gritava dentro de você para que você não fizesse. E o resultado dessas duas atitudes é o que está deixando uma pessoa específica completamente desestabilizada agora. Essa pessoa não consegue dormir. Essa pessoa não consegue mais te olhar nos olhos. Essa pessoa está sentindo no espírito que você não é mais a mesma criatura frágil que ela conhecia. E é por isso, meu amado filho, minha amada filha, que eu te trouxe até este momento. Não foi acaso você ter clicado neste vídeo. Não foi o algoritmo. Não foi a sua curiosidade aleatória. Foi eu, o Deus Todo-Poderoso, quem direcionou os seus passos invisíveis até esta tela, porque eu preciso que você ouça com o coração aquilo que eu vou compartilhar. Eu preciso que você abandone toda a sua autocrítica nos próximos minutos. Eu preciso que você silencie a voz da dúvida, da vergonha, do medo. Eu preciso que você se abra como uma flor, se abre para o sol da manhã, porque o que está vindo nos próximos minutos é alimento para a sua alma faminta de propósito. Escreva nos comentários, Senhor, eu estou pronto para ouvir. Antes de prosseguirmos, meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te dizer uma coisa que está no meu coração de pai.
Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras que você enfrenta hoje não são culpa sua? Às vezes, o que falta não é esforço, não é vontade, não é fé. O que falta são as estratégias certas, as informações que realmente fazem diferença, os passos práticos que ninguém te ensinou. E é por isso que eu inspirei a criação do e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação que aperta o peito e tira o sono. Ele oferece soluções práticas do dia a dia para colocar as suas finanças no caminho certo e garantir aquela paz que você merece e que eu desejo ardentemente te dar. Aproveite que essa edição limitada está disponível neste exato momento e corra para garantir o seu exemplar. O link está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Não perca, porque essa janela não ficará aberta para sempre. Agora, meu filho, minha filha, prepare o seu coração, porque a partir do próximo capítulo, eu vou começar a revelar exatamente o que aconteceu nos bastidores invisíveis da sua história. E você vai entender, talvez pela primeira vez na vida, que você é muito mais perigoso para as trevas do que jamais imaginou. Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te levar agora para um lugar que os seus olhos físicos nunca viram, mas que o seu espírito precisa conhecer. Existe uma dimensão paralela à sua. Existe uma realidade que opera ao mesmo tempo em que você toma seu café da manhã, em que você dirige para o trabalho, em que você atende o telefone, em que você lava a louça depois do jantar. Enquanto você executa esses gestos automáticos do cotidiano, batalhas reais estão sendo travadas, declarações estão sendo proclamadas e tronos estão sendo abalados nessa esfera invisível. Você se lembra daquela manhã em que você acordou se sentindo estranho, como se algo tivesse acontecido durante a noite, mas você não conseguia explicar o quê? Você se lembra daquela tarde em que você sentiu uma paz inexplicável depois de ter passado horas chorando? Você se lembra daquele momento em que, do nada, você sentiu uma força nos seus ossos para enfrentar uma situação que antes te paralisava? Pois é, meu amado, isso não foi coincidência. Isso não foi a sua imaginação. Isso foi o reflexo na sua carne daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Quando o meu servo Eliseu se viu cercado por exércitos inimigos, o servo dele entrou em desespero, achando que tudo estava perdido. Mas Eliseu pediu a mim que abrisse os olhos do servo. E sabe o que aconteceu? O servo enxergou o monte cheio de cavalos e carros de fogo, meus, ao redor de Eliseu. Os exércitos celestiais sempre estiveram lá, mas eram invisíveis aos olhos da carne. Eu te digo agora, meu filho, minha filha, o que aconteceu com aquele servo está acontecendo com você. Você tem vivido cercado pelos meus exércitos e nem sabia. Você tem caminhado escoltado por anjos guerreiros e atribuía às suas sortes o que era proteção sobrenatural. Nas últimas semanas, especificamente, algo se intensificou no mundo espiritual a seu respeito. Houve uma movimentação. Houve um decreto sendo redigido nas alturas. Houve uma reunião nos lugares celestiais, onde o seu nome foi pronunciado em voz alta. Os anjos foram convocados. As ordens foram emitidas. E os demônios que te atormentavam durante anos começaram a entrar em pânico, porque perceberam que algo tinha mudado no sistema. Eles olharam para você e não te reconheceram mais. Eles tentaram aplicar os mesmos golpes de sempre, mas os golpes não funcionaram do mesmo jeito. Eles tentaram te derrubar com as mesmas tentações, mas você reagiu de uma forma que eles não esperavam. Você quer saber por que isso aconteceu? Porque você, sem perceber, ativou uma chave espiritual. Você cruzou uma fronteira invisível. Você passou por uma porta que estava fechada havia anos. E essa passagem foi tão silenciosa,
tão sutil que nem você se deu conta, mas no mundo espiritual foi como se um alarme tivesse disparado. Foi como se uma sirene tivesse soado em todos os territórios das trevas que tinham domínio sobre a sua vida. Os demônios começaram a se mexer, a se assustar, a fazer reuniões emergenciais. Eles olharam para você e disseram: "O que aconteceu? Esse aí não é mais o mesmo. Esse aí está protegido. Esse aí está sob uma cobertura diferente." Meu querido filho, minha querida filha, você precisa entender que o mundo espiritual não é um conto de fadas, não é uma metáfora, não é poesia barata para te entreter. É a realidade mais sólida que existe. Tudo o que você vê com os olhos físicos é apenas a sombra daquilo que primeiro aconteceu no espírito. Tudo o que você toca com as mãos foi primeiro tecido nas dimensões invisíveis. Tudo o que se manifesta na sua vida material já existia, em forma de semente, no campo espiritual. E você, sem saber, plantou nesse campo nos últimos tempos. Você semeou atitudes, palavras, gestos, lágrimas, perdões, renúncias. E agora, a colheita está vindo. Pense no meu servo Daniel. Ele orou e eu enviei a resposta no mesmo instante. Mas o anjo que trazia a resposta foi retido por 21 dias por um príncipe das trevas. Daniel não viu nada disso. Daniel só sentiu o atraso. Daniel só experimentou o silêncio aparente. Mas o que estava acontecendo no espírito era uma batalha colossal. E quando finalmente o arcanjo Miguel veio em socorro, o anjo conseguiu chegar até Daniel com a resposta: "Meu filho, minha filha, talvez você esteja vivendo o seu período de espera. Talvez você esteja experimentando o silêncio aparente. Mas eu te garanto, a batalha está sendo vencida nas alturas neste exato momento. Os anjos estão se aproximando. As respostas estão a caminho. E o mais bonito de tudo isso, meu amado, é que você não precisou fazer nada extraordinário aos olhos do mundo para ativar essa movimentação espiritual. Você não subiu uma montanha, você não jejuou 40 dias seguidos, você não viajou para um lugar santo. Você fez duas coisas pequenas, duas coisas que pareceram insignificantes no momento, mas que tiveram um peso descomunal aos meus olhos. E é justamente sobre essas duas coisas que eu vou falar nos próximos capítulos. Mas antes, eu preciso que você guarde no coração uma verdade fundamental. O que importa para mim não é o tamanho do gesto, é o tamanho do coração que está por trás do gesto. Eu já vi reis poderosos fazerem ofertas gigantescas com o coração frio, e eu rejeitei. Eu já vi viúvas pobres lançarem 2 moedinhas no tesouro com o coração ardente, e eu exaltei essa atitude por toda a eternidade. Eu já vi homens de prestígio fazerem orações longas e bonitas nas praças, e eu não dei ouvidos. Eu já vi pecadores arrependidos balbuciarem uma frase curta no canto de uma cela, e eu inclinei os céus para ouvi-los. Eu te falo isso, meu filho amado, minha filha amada, para que você entenda que aquilo que você fez nos últimos tempos, mesmo que pareça insignificante para você, foi gigantesco para mim. E é por isso que o céu se mexeu. É por isso que os anjos foram enviados. É por isso que alguém está agora completamente assustado. Meu amado filho, minha amada filha, agora chegou o momento de eu te revelar a primeira coisa bizarra que você fez. E quando eu uso a palavra bizarra, eu não estou usando no sentido pejorativo. Eu estou usando no sentido de algo que foge completamente do padrão humano, algo que contraria a lógica natural, algo que vai contra a corrente do mundo, porque é exatamente isso que abala o mundo espiritual. A ousadia de fazer o que ninguém mais faz. A primeira coisa bizarra que você fez foi orar por alguém que te machucou profundamente. Sim, meu filho, foi isso mesmo. Você está se lembrando agora, não está? Talvez tenha sido uma oração curta, dita entre dentes. Talvez você nem tenha conseguido dizer um amém no final, porque a dor ainda era muito grande.
Mas você fez. Você sentou-se na sua cama, ou caminhou pela rua, ou ficou de joelhos em algum momento e pronunciou o nome daquela pessoa diante de mim. E em vez de pedir vingança, em vez de pedir que eu derrubasse a vida dela, em vez de despejar todo o seu rancor, você pediu bênção. Você pediu que eu cuidasse da família dela. Você pediu que eu tocasse o coração dela. Você pediu que eu fizesse o que fosse melhor, mesmo que aquilo te custasse, mesmo que aquilo te machucasse mais. Você não tem ideia, meu querido, do que aconteceu no momento exato em que essas palavras saíram da sua boca ou do seu coração silencioso. O céu se inclinou, os anjos pararam, os demônios que te atormentavam estremeceram, e o trono do céu se moveu. Por quê? Porque você fez o que poucos seres humanos têm coragem de fazer. Você operou no nível mais alto da espiritualidade que existe. O nível do amor incondicional, da bênção apesar da dor, da intercessão pelo perseguidor. Você fez o que o meu filho Jesus fez na cruz, quando agonizando ainda teve forças para olhar para os que o crucificavam e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você se igualou naquele instante ao meu próprio filho, e quando um ser humano se iguala ao meu filho em atitude, em postura espiritual, todo o inferno treme. Porque os demônios sabem que aquele que opera na unção do Calvário tem autoridade ilimitada. Eles sabem que aquele que abençoa, em vez de amaldiçoar, destrói as fortalezas deles em um instante. Eles sabem que aquele que perdoa o imperdoável cancela todos os direitos legais que eles tinham sobre essa pessoa. Meu filho, minha filha, você precisa entender que o ato de orar pelo seu agressor, pelo seu inimigo, por quem te abandonou, por quem te traiu, por quem te roubou, por quem te difamou, é a maior arma espiritual que existe na criação. É mais poderosa do que qualquer jejum prolongado. É mais explosiva do que qualquer declaração profética. É mais devastadora contra o inimigo do que qualquer guerra espiritual barulhenta. Porque essa atitude libera uma frequência que os demônios não conseguem decodificar. Eles ficam confusos, eles ficam perdidos. Eles não conseguem mais te encontrar no mapa espiritual deles. Pense no meu servo Estevão. Enquanto ele era apedrejado até a morte, ele ergueu os olhos para o céu e orou por aqueles que o matavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. E sabe o que aconteceu como consequência dessa oração? Saulo, aquele jovem que segurava as vestes dos que apedrejavam Estevão, foi marcado para sempre por aquela cena. Aquela oração de Estevão semeou a salvação de Saulo. Aquela oração derrubou no mundo espiritual as estruturas que mantinham Saulo na cegueira. E pouco tempo depois, no caminho de Damasco, Saulo caiu por terra, viu a luz e se tornou Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos. Estevão nunca viu isso com os olhos da carne. Ele morreu sem saber o que sua oração ia gerar. Mas eu vi, eu registrei e eu cumpri. Da mesma forma, meu amado filho, minha amada filha, você nunca vai saber deste lado da eternidade o que a sua oração silenciosa por aquela pessoa está gerando. Mas eu te garanto, ela está gerando uma colheita. Ela está derrubando fortalezas que estavam de pé há gerações. Ela está abrindo prisões espirituais. Ela está convertendo corações de pedra em corações de carne. E mais do que isso, ela está derramando sobre você uma unção tão poderosa, tão diferenciada, que aqueles que se aproximam de você sentem que você não é mais o mesmo. Você já reparou que algumas pessoas começaram a te tratar diferente nos últimos tempos? Você já reparou que aquele colega de trabalho que te ignorava agora te procura? Você já reparou que aquele familiar que te criticava agora amolece quando você fala? Você já reparou que pessoas estranhas começam a confiar em você sem motivo aparente? Isso é o reflexo do que aconteceu no espírito quando você orou por aquele que te machucou.
A unção do amor inexplicável agora repousa sobre você. E todos sentem, mesmo sem entender. Mas a coisa mais bonita de tudo, meu filho, é que enquanto você orava por essa pessoa, sem perceber, você também estava sendo curado. Cada palavra de bênção que você pronunciou sobre seu inimigo foi como um bálsamo sendo derramado sobre as suas próprias feridas. Cada vez que você liberou perdão, você liberou também a sua própria alma das correntes que te prendiam ao passado. Você achou que estava fazendo um favor para o outro, mas na verdade era um presente para você mesmo. Eu sou tão sábio assim, meu amado. Eu nunca te peço um sacrifício que não te traga uma recompensa muito maior do que aquilo que você abriu mão. E é por isso que essa primeira atitude sua, essa atitude bizarra de orar por quem deveria ser amaldiçoado pela lógica humana, foi tão impactante, porque ela quebrou ciclos, ela rompeu maldições geracionais, ela libertou pessoas que nem você conhece, mas que estavam ligadas espiritualmente a você. E, acima de tudo, ela te elevou a um patamar novo, um patamar onde os demônios não têm mais como te alcançar com as armas antigas. Escreva nos comentários: Senhor, eu abençoo quem me feriu. Meu querido filho, minha querida filha, agora vamos para a segunda coisa bizarra. E essa, eu te confesso, foi a que mais me impressionou. Porque se a primeira foi um ato de amor extraordinário, a segunda foi um ato de fé absolutamente desafiador, daqueles que mudam tudo de uma vez só. A segunda coisa bizarra que você fez foi continuar agradecendo a mim mesmo quando tudo na sua vida estava dando errado. Sim, meu filho, foi isso. Você está se lembrando agora? Houve um momento ou vários momentos nos últimos tempos em que a sua conta bancária estava vazia, a sua geladeira estava quase sem comida, o seu corpo estava doente, a sua mente estava confusa, o seu coração estava partido em 1000 pedaços. E ainda assim, no meio de tudo isso, você abriu a boca e disse: Obrigado, Senhor. Você ergueu as mãos e disse: Eu te louvo, Pai. Você fechou os olhos e disse: Mesmo assim, eu te amo, meu Deus. Você não tem dimensão do que aconteceu no exato segundo em que essas palavras subiram do seu coração até o meu trono. As trevas estremeceram. Os demônios que estavam fazendo festa em volta da sua dor caíram de joelhos. Os principados que tinham planejado a sua destruição se desestabilizaram. Por quê? Porque eles sabiam que a única coisa capaz de derrotá-los é a gratidão no meio da tempestade. Eles sabiam que aquele que louva no escuro nunca pode ser vencido. Eles sabiam que aquele que agradece sem ter motivo aparente está conectado a uma fonte que eles nunca poderão alcançar. Você se lembra dos meus servos Paulo e Silas? Eles foram presos injustamente, foram açoitados, foram colocados no calabouço mais profundo, com os pés presos no tronco. Estavam sangrando, com fome, sem saber se sairiam dali vivos. E o que eles fizeram? Eles começaram a cantar, eles começaram a louvar, eles começaram a agradecer. À meia-noite, no meio da escuridão da prisão, levantaram a voz e adoraram. E o que aconteceu? Um terremoto sacudiu os fundamentos da prisão. As portas se abriram, as correntes se soltaram. Não só as deles, mas as de todos os outros presos que estavam ali. E mais ainda, o carcereiro, vendo aquilo, se entregou a mim e toda a sua família foi salva naquela noite. Meu amado filho, minha amada filha, isso é o que acontece quando você agradece no meio da dor. Não só as suas correntes se quebram, as correntes de outras pessoas também. Não só a sua prisão se abre, outras prisões também. Não só você se libera, pessoas que nem te conhecem se beneficiam do louvor que sai da sua boca em meio à crise. Porque a gratidão é uma arma de destruição em massa contra o inferno. É um míssil teleguiado que atinge exatamente os pontos vulneráveis das trevas.
Os demônios podem suportar muitas coisas. Eles podem suportar a sua revolta, porque ela alimenta o ego deles. Eles podem suportar o seu choro, porque eles se deliciam com a sua dor. Eles podem suportar até as suas reclamações para mim, porque, sinceramente, isso não os atinge tanto. Mas há uma coisa que eles não conseguem suportar de forma alguma: a sua gratidão sem motivo. O seu louvor sem razão aparente, o seu sorriso no meio do caos, porque eles sabem que quando você faz isso, você está declarando em alto e bom som que confia em mim acima de qualquer circunstância. E essa declaração de confiança é a sentença de morte dos planos deles contra você. E você fez isso. Você não sabe quando exatamente, talvez nem se lembre de todas as vezes, mas você fez. Talvez tenha sido naquela manhã em que você acordou sem nada na geladeira e ainda assim disse: "Obrigado por mais um dia, Senhor." Talvez tenha sido naquela noite em que você recebeu uma notícia ruim e ainda assim ergueu as mãos e disse: "Eu confio em Ti, Pai." Talvez tenha sido naquele momento em que você se viu sozinho, abandonado, e ainda assim cantou uma música de louvor no chuveiro. Cada uma dessas vezes foi uma explosão atômica no mundo espiritual. E sabe o que mais, meu filho? Sabe o que mais aconteceu por causa dessa sua atitude? Eu me senti tão honrado, tão amado, tão glorificado por você, que eu me debrucei sobre a sua história com uma atenção redobrada. Eu mandei chamar os arcanjos. Eu falei para eles: "Olhem para este meu filho, olhem para esta minha filha, vejam o que ele está fazendo. Vejam como ele me ama mesmo no meio da escuridão. Eu quero que vocês cuidem dele de uma forma especial. Eu quero que vocês acompanhem cada passo dele. Eu quero que vocês destruam todos os planos do inimigo contra ele." E eles obedeceram. E continuam obedecendo neste exato instante enquanto você ouve essas palavras. Meu amado, você se tornou alvo de uma proteção especial. Você se tornou um filho marcado pela honra. Porque entre todos os bilhões de seres humanos que existem sobre a Terra, poucos são os que conseguem agradecer no meio da tempestade. Poucos são os que conseguem dizer: "Bendito seja o teu nome", quando tudo está desabando. Poucos são os que mantêm a fé quando a vida está de cabeça para baixo. Você está nesse grupo seleto. Você é um deles. E é por isso que o céu tem te observado com tanto cuidado. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo em um dia só: filhos, riquezas, saúde, reputação. E o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e prostrou-se em terra, dizendo: "O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Você acha que isso passou em branco? Você acha que eu esqueci? Não, meu filho, eu me lembrei de cada palavra, e eu restaurei Jó em dobro. Tudo o que ele perdeu, eu devolvi multiplicado. Tudo o que foi tirado, eu repus com juros e correção. Por quê? Porque ele me honrou no momento mais difícil da vida dele. E eu vou fazer o mesmo com você, meu amado filho, minha amada filha. Eu vou restaurar em dobro tudo o que você perdeu. Eu vou repor tudo o que foi tirado. Eu vou compensar cada lágrima, cada noite mal dormida, cada dia de angústia. E essa restauração já começou. Os primeiros sinais dela estão acontecendo agora, nesta semana, neste mês. Você só precisa abrir os olhos para enxergar. Você só precisa abrir o coração para receber. Você só precisa continuar fazendo essa coisa bizarra de agradecer, mesmo quando ainda não viu tudo se materializar. Meu querido filho, minha querida filha, agora chegou o momento mais aguardado deste vídeo. Eu sei que você está ansioso, está se perguntando: "Senhor, mas afinal, quem é essa pessoa? Quem está com medo de mim? Quem está assustado?" E eu vou te responder com toda a clareza. Mas eu preciso que você prepare o seu coração, porque essa revelação pode te surpreender mais do que você imagina. A pessoa que está com medo de você, meu amado, não é necessariamente quem você está pensando neste momento.
Não é só uma pessoa, na verdade. São algumas, mas tem uma específica, uma principal, que está completamente desestabilizada por causa do que você se tornou. Essa pessoa pode ser alguém que te conheceu fragilizado, alguém que te viu chorando muitas vezes, alguém que se acostumou a te ver derrotado. Essa pessoa construiu uma imagem sua na cabeça dela, e essa imagem servia como um espelho para ela. Servia para ela se sentir superior. Servia para ela manter o controle. Servia para ela justificar as próprias atitudes. Mas algo começou a mudar. Aos poucos, sem que você mesmo percebesse, você começou a emanar uma luz diferente. Você começou a falar com uma autoridade nova. Você começou a tomar decisões que antes você não tinha coragem de tomar. Você começou a estabelecer limites onde antes você só dizia sim. Você começou a recusar o que antes você aceitava sem questionar. E essa pessoa que estava acostumada com o seu velho eu se assustou. Ela ainda não sabe explicar o que aconteceu. Ela ainda não consegue colocar em palavras o que ela está sentindo. Mas ela sente. E o que ela sente é medo. Essa pessoa pode ser um familiar próximo. Pode ser aquela mãe que sempre te diminuiu, agora se vê diante de uma filha ou de um filho que não aceita mais ser diminuído. Pode ser aquele pai que sempre te criticou, agora se vê diante de um filho ou de uma filha que não busca mais a aprovação dele. Pode ser aquele irmão ou aquela irmã que sempre te invejou em silêncio. Agora se vê diante de alguém que está sendo abençoado de um jeito que ele ou ela não consegue mais negar. Pode ser aquele cônjuge que te traía, te enganava, te subestimava. Agora se vê diante de uma pessoa que descobriu o próprio valor. Essa pessoa pode ser também um amigo ou uma amiga falsa. Aquele tipo de pessoa que se diz amiga, mas que sempre torceu por baixo dos panos para que você não vencesse. Aquele tipo de pessoa que escutava os seus desabafos só para ter munição depois. Aquele tipo de pessoa que sorria na sua frente, mas falava mal de você nas costas. Essa pessoa agora está confusa, porque ela esperava que você continuasse no mesmo lugar, ela esperava que você se mantivesse no mesmo nível, ela esperava que você continuasse sendo aquela pessoa que ela podia usar como termômetro da própria vida. Mas você cresceu, e ela ficou para trás. Isso a apavora. Pode ser também alguém do seu trabalho, aquele chefe que te explorava, aquele colega que te diminuía, aquele subordinado que te desrespeitava. Eles estão sentindo, mesmo sem entender, que algo mudou em você. Você não está mais respondendo do mesmo jeito. Você não está mais aceitando as humilhações em silêncio. Você não está mais carregando o peso que não era seu. E isso os deixou sem chão. Porque eles haviam construído a vida deles com base na sua submissão. E agora que você não submete mais, eles não sabem o que fazer. Mas, meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te dizer também outra verdade dura. Existem pessoas que se beneficiavam da sua dor. Existem pessoas que precisavam que você ficasse mal para que elas se sentissem bem. Existem pessoas cujo casamento, cuja amizade, cuja relação contigo só funcionava enquanto você estava por baixo. E agora que você está se levantando, elas estão entrando em pânico. Não porque elas te amam, mas porque elas precisam de você fraco. E quando você se torna forte, elas perdem o controle que tinham sobre você. E isso é insuportável para elas. Pense no meu servo José, filho de Jacó. Os irmãos dele tinham ciúmes, porque o pai o amava mais. Os irmãos dele tinham inveja, porque ele sonhava sonhos grandes. Eles o jogaram em um poço. Eles o venderam como escravo. Eles fingiram para o pai que ele estava morto. Mas eu estava com José. E onde quer que ele fosse, eu o prosperava. Na casa de Potifar, ele foi exaltado. Na prisão, ele foi distinguido. No palácio de Faraó, ele foi feito segundo no comando.
Anos depois, quando a fome veio sobre a terra, os irmãos dele tiveram que ir até o Egito buscar alimento. E quem eles encontraram lá? Encontraram José, agora poderoso, governando sobre toda a terra do Egito. E o que aconteceu? Os irmãos dele se assustaram, eles tremeram, eles caíram diante dos pés de José com medo, sem reconhecer, no primeiro momento, que aquele homem era o irmão que eles tinham descartado. Meu querido, minha querida, é exatamente isso que está acontecendo com você. As pessoas que te jogaram fora, as pessoas que te descartaram, as pessoas que disseram que você nunca chegaria a lugar nenhum, agora estão começando a perceber que você está em outro nível. Elas estão sentindo no espírito que você não é mais aquele José frágil de antes. E elas estão com medo. Elas estão com medo do que você se tornou. Elas estão com medo de uma possível vingança sua. Elas estão com medo de você as olhar com desprezo. Elas estão com medo de você as deixar para trás, definitivamente. Mas eu te peço, meu amado, que você não use esse momento para a vingança, que você não use a sua nova força para destruí-las, que você faça como José fez e perdoe, que você as encare com a misericórdia que vem do céu, que você diga a elas, como José disse aos irmãos: vocês pensaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Porque é isso que você é agora, meu filho, minha filha, um instrumento da minha misericórdia, não um instrumento da vingança humana. E essa postura sua de não retribuir o mal com o mal vai assustá-las ainda mais, porque elas estão acostumadas a um mundo onde quem pode, manda. E quando elas perceberem que você tem poder, mas escolhe a piedade, elas vão entender que você está em uma dimensão que elas nem alcançam. Escreva nos comentários: eu não sou mais o mesmo. Eu sou nova criatura. Meu querido filho, minha querida filha, agora vamos aprofundar ainda mais. Você precisa entender por que, especificamente, o inimigo, e não só pessoas humanas, mas o próprio inimigo das suas almas, está tremendo diante de você. E não estou falando de um tremor metafórico. Estou falando de um tremor real, profundo, que percorre as fileiras das trevas neste exato momento. O inimigo das almas, aquele que você conhece como diabo, Satanás, adversário, não é onisciente como eu sou. Ele não sabe tudo, ele não pode ler os seus pensamentos, ele não tem acesso ao seu coração da forma que eu tenho, ele depende de observação, ele depende de pistas, ele te estuda há anos, tentando entender os seus padrões, as suas reações, os seus pontos fracos, os seus gatilhos. E ele havia montado um perfil completo a seu respeito. Ele sabia exatamente como te derrubar. Ele sabia exatamente quais botões apertar para que você reagisse com raiva, com medo, com tristeza, com desespero. Mas algo começou a mudar nos últimos tempos, e ele perdeu o controle do estudo que ele tinha sobre você. Ele aperta os botões antigos e você não reage mais do mesmo jeito. Ele tenta as armadilhas antigas e você não cai mais nelas. Ele manda os pensamentos antigos e você os rejeita rapidamente. Ele cria as situações que antes te derrubavam e você se levanta antes mesmo de cair. E isso o desespera, porque ele percebeu que o manual que ele tinha sobre você ficou desatualizado e ele não sabe o que fazer. Ele convocou os demônios que estavam designados para a sua vida e fez uma reunião. Ele perguntou a eles: o que está acontecendo? Por que não conseguimos mais derrubá-lo? Por que ele não obedece mais aos nossos estímulos? E os demônios não souberam responder. Eles disseram: Senhor, há uma luz ao redor dele que não conseguimos atravessar. Há uma frequência diferente vibrando na vida dele. Há anjos novos guardando os caminhos dele. Nós não temos mais acesso como tínhamos antes. E o inimigo, ouvindo isso, entrou em pânico. Por quê? Porque ele sabe o que isso significa. Ele sabe, melhor do que ninguém, o que acontece quando um filho ou uma filha de Deus passa a operar em uma nova dimensão de fé. Ele se lembra do que aconteceu com o meu servo Davi.
Davi era um pastor de ovelhas, o mais novo entre os irmãos, esquecido pelo próprio pai na hora da unção. Mas eu olhei para o coração dele. Eu vi que ali havia algo diferente. E quando eu o ungi através do profeta Samuel, o inimigo soube imediatamente que tinha um problema. Porque um homem ungido por mim é uma ameaça à existência dele. E não demorou para que o inimigo armasse uma estratégia para tentar derrubar Davi antes que ele entrasse no propósito. Saul, o rei, começou a perseguir Davi sem motivo aparente. Mas Davi tinha algo que o inimigo não conseguia destruir, a presença minha sobre a vida dele. E onde quer que Davi fosse, eu o livrava. Ele se escondia nas cavernas e eu o protegia. Ele dormia ao relento e eu o cobria. Ele estava cercado de inimigos e eu lhe dava saída. Por quê? Porque Davi tinha aprendido a operar em uma intimidade comigo que poucos conheciam. Meu amado filho, minha amada filha, você está se tornando esse Davi dos dias de hoje. Você está sendo ungido por mim de uma forma silenciosa, sem alarde, sem holofotes. E o inimigo percebeu, e ele está tremendo, porque ele sabe que um ungido não pode ser tocado. Ele sabe que aquele que confia em mim não pode ser destruído. Ele sabe que aquele que se esconde na sombra do Altíssimo é inalcançável pelas armas do mal. Os seus passos, mesmo que pareçam silenciosos para os olhos humanos, ecoam como trovões no mundo espiritual. Cada vez que você decide perdoar, em vez de odiar, é um trovão. Cada vez que você decide orar, em vez de murmurar, é um trovão. Cada vez que você decide acreditar em vez de duvidar, é um trovão. Cada vez que você decide bendizer em vez de amaldiçoar, é um trovão. E esses trovões estão fazendo a terra das trevas tremer. As fortalezas que existiam contra você há gerações estão rachando. Os muros que cercavam o seu destino estão caindo. As barreiras que impediam o seu avanço estão se desfazendo. Pense no que aconteceu com Jericó. Os filhos de Israel chegaram diante daquela cidade fortificada, com muros altíssimos, com portas trancadas, com soldados armados. Pelos parâmetros militares da época, era impossível conquistar Jericó sem uma guerra sangrenta de meses ou anos. Mas eu dei uma instrução bizarra a Josué. Eu disse: marche ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, com os sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, marchem 7 vezes. E ao final, deem um grande grito. Imagina como deve ter sido estranho para os soldados de Israel obedecerem a uma ordem dessas. Imagina como os habitantes de Jericó, lá dentro dos muros, devem ter rido daquela tropa estranha que apenas dava voltas e tocava trombetas. Mas o que aconteceu no 7º dia, na 7ª volta, quando o grito subiu aos céus? Os muros caíram, não foram derrubados por máquinas de guerra, não foram demolidos por arietes. Eles simplesmente desabaram, como se uma força invisível os tivesse empurrado de dentro para fora. Por quê? Porque eu havia decretado a queda daqueles muros, e a obediência silenciosa de Josué e do povo havia ativado o decreto. Meu amado, é isso que está acontecendo com você. Os seus passos silenciosos, as suas atitudes aparentemente insignificantes, as suas obediências que ninguém vê, estão derrubando muros nos lugares celestiais. E quando o último muro cair, você vai ver, com os seus próprios olhos, a vitória que já está garantida. E o inimigo sabe disso. Por isso ele treme, por isso ele está desesperado, por isso ele está mandando contra você todos os ataques que ele consegue armar nestes últimos dias. Não se assuste se os ataques parecerem mais intensos agora. Não se assuste se as situações estiverem ficando mais difíceis. Isso é sinal de que a vitória está perto. Isso é sinal de que ele está tentando uma última cartada antes da derrota final.
Mas eu te garanto, ele já perdeu, e o tempo dele de te atormentar está se esgotando. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda algo. Eu sei como é difícil enfrentar batalhas que parecem não ter fim. Eu sei como é frustrante sentir que, por mais que você ore, por mais que você acredite, a situação financeira continua apertada, a saúde continua frágil, os relacionamentos continuam complicados. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: você não está sozinho nessa caminhada. Existem ferramentas, existem orientações, existem caminhos práticos que podem te ajudar a organizar essa nova fase da sua vida. E é exatamente por isso que eu inspirei a criação do e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus. Esse não é apenas mais um livro. É um guia prático e simples para transformar a sua relação com o dinheiro, baseado em princípios que eu mesmo estabeleci nas Escrituras. Em 21 dias, você vai aprender a quebrar paradigmas que te prenderam à escassez por anos. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado deste vídeo. Corra lá e garanta o seu antes que se esgote, porque essa janela vai se fechar em breve. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso te falar sobre um sinal específico que eu enviei nos últimos dias para confirmar tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez você tenha notado, talvez você tenha achado que era coincidência, talvez você tenha pensado que era apenas um detalhe sem importância. Mas eu te garanto, aquele sinal foi eu. Aquele sinal foi a minha forma de te dizer: filho, filha, eu estou contigo e algo grandioso está se aproximando. Os sinais que eu envio raramente vêm em forma de relâmpagos espetaculares no céu. Raramente vêm em forma de vozes audíveis em hebraico antigo. Raramente vêm em forma de aparições angelicais com asas brancas e auréolas brilhantes. Os meus sinais, na maioria das vezes, vêm embrulhados no cotidiano. Eles vêm através de um pensamento que aparece do nada na sua cabeça. Eles vêm através de uma frase que alguém solta sem querer e que parece falar diretamente com você. Eles vêm através de um número que se repete, de uma música que toca no momento exato, de um pássaro que pousa na sua janela, de um sonho que parece ter sido pintado por uma mão diferente, de um versículo bíblico que parece pular das páginas diretamente para a sua alma. Você está se lembrando agora? Você está conseguindo identificar qual foi o sinal? Pense bem, volte na sua memória. Houve algum momento nas últimas semanas em que você sentiu um arrepio diferente percorrendo o seu corpo, como se uma presença tivesse passado por você? Houve algum momento em que você acordou no meio da madrugada com um versículo na cabeça, sem motivo? Houve algum momento em que você abriu a Bíblia sem nem saber por onde começar, e os seus olhos pousaram exatamente em uma passagem que respondia uma pergunta que você nem tinha feito ainda em voz alta? Houve algum momento em que uma pessoa estranha, um desconhecido na rua, no mercado, no posto de gasolina, te olhou de um jeito diferente e disse algo que ficou ressoando em você? Houve algum momento em que você sentiu uma paz inexplicável, uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias que você estava vivendo? Houve algum momento em que você sonhou com algo específico, com alguém específico, e acordou com a certeza de que aquilo era um recado direto? Tudo isso, meu filho, minha filha, foram tentativas minhas de te alcançar. Foram bilhetes que eu deixei na porta da sua alma. Foram acenos da minha mão invisível para te dizer: filho, filha, você não está sozinho. Pense em Gideão. Quando eu o chamei para libertar Israel das mãos dos midianitas, ele duvidou. Ele pediu sinais, e eu, na minha paciência infinita, dei os sinais. Ele estendeu um velo de lã no chão e pediu que ele estivesse molhado de orvalho, enquanto o chão ao redor estivesse seco.
E assim aconteceu. Ainda inseguro, ele pediu o sinal contrário, que o velo ficasse seco e o chão molhado. E também aconteceu. Eu não me irritei com a dúvida de Gideão. Eu não me cansei das perguntas dele. Pelo contrário, eu confirmei e reconfirmei o chamado, até que ele tivesse certeza absoluta de que era eu quem estava falando. Da mesma forma, eu não me canso de te dar sinais, meu amado. Eu não. Me canso de confirmar e reconfirmar, porque eu sei o tamanho da batalha que você enfrenta para crer. Eu sei o tamanho do esforço que você faz para confiar. E eu honro esse esforço com a minha presença visível em sinais cotidianos. Mas talvez você precise de mais um sinal agora. Talvez você esteja me ouvindo dizer isso e ainda esteja com o coração apertado, ainda esteja querendo confirmação. Então, eu te dou aqui, neste exato momento, um sinal poderoso. Nos próximos 7 dias, alguma coisa específica vai acontecer na sua vida que vai te fazer lembrar deste vídeo. Pode ser uma palavra, pode ser uma pessoa, pode ser um número, pode ser um encontro inesperado, pode ser uma porta que se abre, pode ser uma resposta para uma oração que você fez há muito tempo, mas vai acontecer. E quando acontecer, você vai entender que eu falei contigo aqui hoje, e você vai chorar de alegria, e você vai voltar a este vídeo para me agradecer. E não pense que esse sinal é pequeno, não pense que ele é insignificante. Lembre-se de Naamã. Ele era um general poderoso, mas estava cheio de lepra. Quando ele procurou o profeta Eliseu para ser curado, o profeta nem saiu para recebê-lo. Mandou apenas uma mensagem dizendo para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã se ofendeu. Achou aquilo ridículo. Como assim? Eu vim de tão longe para isso? Os rios da minha terra não são melhores que esse Jordão? Ele quase voltou para casa cheio de orgulho. Mas um servo dele teve coragem de dizer: Senhor, se o profeta tivesse mandado o Senhor fazer algo grande, o Senhor faria. Por que não fazer algo pequeno? Naamã se humilhou, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez saiu da água com a pele limpa, como a de uma criança recém-nascida. Meu amado filho, minha amada filha, muitas vezes eu te peço coisas pequenas. Muitas vezes eu te dou sinais que parecem insignificantes, mas é justamente nesses pequenos que está a chave da sua libertação. Não despreze o pouco, não despreze o simples, não despreze o cotidiano, porque é ali que eu me manifesto, é ali que eu opero, é ali que eu transformo o seu deserto em jardim. E sobre essas 2 coisas bizarras que você fez, eu já te dei sinais de que eu vi, de que eu registrei, de que eu estou movendo o universo a seu favor por causa delas. Você só precisa parar de procurar a minha voz nos lugares barulhentos e começar a me ouvir no silêncio dos detalhes. Você só precisa parar de esperar terremotos e começar a me sentir na brisa suave. Foi assim que eu falei com Elias. Não foi no vendaval, não foi no fogo, não foi no terremoto, foi no cício tranquilo, foi no sussurro suave, foi na voz mansa e delicada. E é assim que eu continuo falando com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Escreva nos comentários: eu creio nos sinais de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha. Agora eu vou te revelar algo profundo sobre a sua identidade. Algo que pode reconfigurar a forma como você se vê no espelho a partir de hoje. Você carrega uma unção, meu amado. E não é uma unção qualquer, é uma unção específica, direcionada, com propósito. Uma unção que eu coloquei sobre a sua vida ainda no ventre materno, antes mesmo de você nascer. Uma unção que esteve escondida por muito tempo, esperando o momento certo de se manifestar. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas se sentem atraídas por você, mesmo sem você fazer nada para chamar a atenção? Por que algumas pessoas começam a chorar quando você ora por elas, mesmo que você diga uma oração simples?
Por que algumas pessoas se sentem diferentes depois de uma conversa contigo? Mesmo que vocês tenham falado de assuntos banais, por que crianças e animais reagem positivamente à sua presença? Por que pessoas que sofrem buscam você para desabafar, mesmo quando você acha que não tem nada para oferecer? Isso, meu amado, é a unção fluindo de você sem você perceber. A unção não depende do seu humor, não depende do seu cargo, não depende da sua aparência, não depende da sua eloquência. A unção depende única e exclusivamente da minha presença em você. E ela escapa de você como um perfume escapa de um frasco aberto. As pessoas sentem mesmo sem saber identificar o que estão sentindo. Algumas se sentem confortadas, outras se sentem incomodadas. Mas ninguém passa por você de forma neutra, porque a unção não é neutra. A unção é poderosa. A unção transforma o ambiente. Pense em Pedro. Quando ele começou a andar com o meu filho, ele era apenas um pescador, rude, impulsivo, cheio de defeitos, mas a unção foi crescendo nele. E chegou um momento em que a sombra dele, somente a sombra, ao passar pelos enfermos nas ruas, curava as pessoas. Você consegue imaginar isso? Nem a mão dele, nem a oração dele, apenas a sombra. Por quê? Porque a unção transcendia o corpo dele. A unção formava um campo de força ao redor dele, que carregava em si o poder transformador do céu. E os enfermos buscavam ficar próximos, somente para receber aquela influência sobrenatural. Meu amado filho, minha amada filha, a minha unção sobre você também já transcende o seu corpo. Ela já forma um campo ao seu redor. Ela já chega antes de você. Ela já permanece depois que você sai. Por isso pessoas pensam em você do nada e te ligam dizendo, eu estava com você no pensamento. Por isso pessoas sonham com você sem motivo aparente. Por isso pessoas se sentem aliviadas quando você entra em um ambiente onde elas estavam tensas. Tudo isso é o efeito da unção fluindo de você. E o mais bonito é que essa unção não foi conquistada por você. Você não fez nenhum curso de teologia para tê-la. Você não passou por nenhum ritual humano para recebê-la. Você não pagou nenhuma quantia para que alguém a depositasse sobre a sua cabeça. Eu mesmo, sem intermediários, sem cerimônias, eu coloquei essa unção sobre a sua vida. Por quê? Porque você é meu filho, porque você é minha filha, porque você nasceu dentro do meu propósito eterno. E a unção é parte da herança que cabe a você como meu descendente espiritual. Mas há um detalhe que eu preciso te explicar. A unção precisa ser ativada para se manifestar plenamente. Ela está aí, dentro de você, mas precisa ser despertada. E o que desperta a unção é justamente o tipo de atitude que você teve nos últimos tempos. Aquele ato de orar por quem te machucou foi uma chave. Aquele ato de agradecer no meio da dor foi outra chave. Cada decisão consciente de obedecer a mim, mesmo contra a sua vontade carnal, é uma chave que abre mais um compartimento da unção que estava lacrado dentro de você. E a cada compartimento aberto, mais glória se manifesta na sua vida. Imagine um cofre cheio de tesouros, mas com várias gavetas internas, cada uma trancada com uma fechadura diferente. Você tem o cofre é seu. Mas você só consegue acessar a primeira gaveta, talvez a segunda. E você fica desanimado, achando que o cofre tem pouco. Mas o que acontece é que você ainda não encontrou as chaves das outras gavetas. E essas chaves são as obediências, são as atitudes corajosas, são os sims ditos a mim, quando o mundo dizia para você dizer não. Cada vez que você obedece a uma direção, minha, mesmo difícil, uma gaveta nova se abre. E você descobre tesouros que você nem sabia que estavam ali. Pense em Eliseu, o servo de Elias. Ele pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta. Eliseu não pediu pouco, ele pediu o dobro.
E quando Elias foi arrebatado nos céus, em um carro de fogo, Eliseu apanhou o manto que caiu, bateu nas águas do rio Jordão, e as águas se abriram. A unção dobrada se manifestou imediatamente. Por quê? Porque Eliseu tinha sido fiel até o último instante, porque ele não tinha desistido na primeira oportunidade que apareceu, porque ele tinha caminhado com o seu mestre até o fim, sem se distrair com as ofertas dos outros profetas que apareciam pelo caminho dizendo: para por aqui, fica conosco. Meu querido, minha querida, você está sendo testado nessa mesma forma. Estão aparecendo no seu caminho ofertas de pare, estão aparecendo desvios, estão aparecendo vozes dizendo: desiste, isso aí não vai dar certo, escolhe outro caminho. Mas eu te peço que continue, eu te peço que não se desvie, eu te peço que persevere até o fim, porque a porção dobrada está reservada para você. A unção máxima está esperando ser acessada por você. E quando ela se manifestar plenamente, você vai ver coisas acontecerem na sua vida que vão deixar boquiabertos todos os que estavam ao seu redor. E é por isso que aquela pessoa específica está com medo de você agora, porque ela está sentindo essa unção crescendo em você. Ela não sabe nomear o que sente, ela não sabe explicar porque ela não consegue mais te encarar do mesmo jeito. Mas ela sente, e o que ela sente é a presença que emana de você. É a fragrância que você carrega, é a autoridade silenciosa que se firmou sobre a sua cabeça. Ela percebe que está diante de alguém ungido, e isso a faz tremer, mesmo que ela jamais admita isso em voz alta. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu vou te revelar o que vai acontecer nos próximos dias na vida daquela pessoa que está assustada com você. E essa revelação é importante, porque ela vai te preparar para reações que você pode encontrar pelo caminho. E ela vai te dar paciência para esperar o desenrolar da história sem se desesperar. Nos próximos dias, essa pessoa vai começar a passar por situações que ela mesma não vai entender. Pequenos contratempos vão começar a se multiplicar na vida dela. Coisas que antes davam certo sem esforço vão começar a apresentar problemas. Não estou falando de tragédias. Estou falando de pequenos sinais que vão fazer ela parar e pensar. Vai ser como se a vida dela estivesse dando uma chamada de atenção, como se o universo estivesse cobrando uma conta que ela achou que tinha conseguido escapar. Isso não é uma vingança minha contra ela. Eu quero que você entenda bem essa parte. Eu não estou ferindo essa pessoa para te agradar. Eu não sou um Deus que destrói os filhos dela para te consolar, mas eu sou um Deus de justiça. E quando alguém maltrata um filho meu, um filho que tem o coração inclinado para mim, esse alguém precisa ser corrigido. Não por vingança, mas por amor. Porque essa pessoa também é minha filha ou meu filho, mesmo que não me reconheça. E como qualquer pai bom, eu não permito que os meus filhos continuem em comportamentos destrutivos sem alguma forma de chamado à reflexão. Então, nos próximos dias, essa pessoa vai passar por momentos de inquietação. À noite, ela vai ter dificuldade para dormir. Vai começar a se lembrar de coisas que ela fez contra você, coisas que ela achou que tinha esquecido. Vai começar a se sentir incomodada quando alguém mencionar o seu nome. Vai começar a ter pesadelos. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque é importante que você saiba que eu estou agindo. Eu estou trabalhando os bastidores. Eu estou puxando os fios que precisam ser puxados. E o objetivo de tudo isso, meu amado, não é destruir essa pessoa. O objetivo é levá-la ao arrependimento. O objetivo é fazer com que ela reconheça o que fez. O objetivo é prepará-la para uma possível restauração, se isso for da minha vontade, porque eu sou o Deus das segundas chances, eu sou o Deus das reconciliações, eu sou o Deus que transforma agressores em irmãos, que transforma inimigos em aliados.
que transforma perseguidores em testemunhas. Pense em Saulo, antes de se tornar Paulo. Ele perseguia os meus filhos com uma fúria incontrolável. Ele entrava nas casas, arrastava os crentes para a prisão, consentia na morte deles. Era uma figura aterrorizante. Mas eu olhei para Saulo e vi o Paulo que ele se tornaria. Eu vi o apóstolo que escreveria boa parte do Novo Testamento. Eu vi o pregador que levaria o evangelho aos gentios. E para que Paulo nascesse, Saulo precisava cair. Caí ele no caminho de Damasco, cego, derrubado, confrontado, transformado. Foi um processo doloroso, mas necessário. E o resultado foi um dos maiores instrumentos do reino que já existiu. Meu filho, minha filha, talvez aquela pessoa que está te perseguindo agora seja um Saulo se preparando para se tornar um Paulo. Talvez aquele agressor seja, na verdade, um futuro aliado que ainda precisa passar pelo processo de queda. Não cabe a você apressar esse processo. Não cabe a você forçar a transformação. Não cabe a você se vingar nem ajudar. Cabe a você continuar orando, continuar bendizendo, continuar caminhando em paz e deixar que eu cuide do resto. Pode ser também, meu amado, que essa pessoa não se transforme. Pode ser que ela escolha endurecer o coração e seguir o caminho da destruição. Eu respeito o livre-arbítrio. Eu não obrigo ninguém a se arrepender, mas eu te garanto, independente da escolha dela, você está protegido. Independente da decisão dela, você está abençoado. Independente do caminho que ela tomar, você vai seguir em frente com a minha presença, marcando os seus passos. Mas ainda há mais. Nos próximos dias, essa pessoa também pode tentar uma aproximação com você. Pode mandar uma mensagem inesperada. Pode ligar do nada. Pode aparecer em um lugar onde você não esperava. E nesse momento, meu amado, você precisa ter discernimento. Não toda aproximação é genuína. Algumas vão ser tentativas de manipulação. Algumas vão ser tentativas de retomar o controle que ela tinha sobre você. Por isso, ore antes de responder. Pergunte a mim antes de agir. Eu vou te dar a sabedoria para distinguir entre uma aproximação verdadeira e uma armadilha disfarçada. Se a aproximação for verdadeira, se vier acompanhada de arrependimento real, de mudança visível, de palavras humildes, você vai sentir uma paz no seu coração para responder. E pode ser que ali nasça uma restauração linda, uma daquelas histórias que glorificam o meu nome. Mas se a aproximação for falsa, se vier acompanhada de manipulação, de chantagem emocional, de tentativa de te puxar de volta para o ciclo antigo, você vai sentir um desconforto, uma resistência interna. E essa resistência vai ser o meu espírito te avisando: não, filho, não, filha, não volta para esse lugar. Eu te tirei de lá, não retorne. Pense na esposa de Ló. Eu havia tirado a família dela de Sodoma, uma cidade que estava prestes a ser destruída. Eu havia dado uma instrução clara: não olhem para trás, mas ela olhou, e ela virou estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela ainda estava ligado àquela cidade, porque, no íntimo, ela queria voltar. E quem olha para trás com o coração, fica para trás com o corpo. Meu filho, minha filha, não cometa o erro dela. Não olhe para trás. Não dê espaço para que situações antigas, pessoas antigas, padrões antigos te puxem de volta. Eu te chamei para a frente. Eu te chamei para o alto. Eu te chamei para coisas novas. E o que ficou para trás precisa permanecer para trás. Escreva nos comentários: eu não olho para trás. Eu sigo em frente. Meu querido filho, minha querida filha, agora chegamos ao capítulo mais importante deste vídeo. Ouça com a alma, não apenas com os ouvidos. Porque o que eu vou compartilhar com você agora é a chave para que tudo o que foi dito até aqui se transforme em realidade visível na sua vida. Você está entrando neste exato momento em uma nova fase. Uma fase que vai redefinir tudo. Uma fase em que nada será como antes. Nem você, nem as suas circunstâncias, nem as pessoas ao seu redor.
Essa nova fase tem um nome. Ela se chama manifestação. É a fase em que tudo o que estava sendo construído nos bastidores começa a aparecer no palco. É a fase em que as sementes plantadas em silêncio começam a brotar em alto e bom som. É a fase em que as orações feitas em segredo começam a ser respondidas em público. É a fase em que as feridas escondidas começam a virar cicatrizes que contam histórias de glória. É a fase em que o que estava embaixo da terra começa a furar a superfície e crescer rumo ao sol. Pense em Lázaro. Ele estava morto há 4 dias. O corpo já estava cheirando mal. Os familiares já tinham aceitado a perda. As lágrimas já tinham sido choradas. As palavras de consolo já tinham sido ditas. Tudo parecia definitivamente acabado. Mas o meu filho Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, com as ataduras ainda no corpo, com o rosto coberto pelo lenço fúnebre, mas vivo, caminhando, respirando, falando, voltando para os braços daqueles que o amavam. Meu amado, há áreas da sua vida que estão como Lázaro estava. Há sonhos que parecem mortos há 4 dias, 4 meses, 4 anos. Há projetos que você sepultou. Há relacionamentos que você considerou perdidos para sempre. Há promessas minhas que pareciam ter virado cinza. Mas eu te digo agora, com toda a autoridade que eu tenho, levante-se, saia da tumba, volte à vida, porque a nova fase que está começando é uma fase de ressurreição. É uma fase em que o que estava morto vai viver novamente. É uma fase em que o que estava enterrado vai ser desenterrado. É uma fase em que o que estava esquecido vai ser lembrado e exaltado. Você vai precisar, nessa nova fase, de algumas atitudes específicas. A primeira é uma fé persistente. Não estou falando de uma fé eufórica, daquela que sobe e desce conforme as circunstâncias. Estou falando de uma fé madura, daquela que se mantém estável mesmo quando os ventos sopram contra. Você vai ser tentado a duvidar várias vezes ao longo dessa nova fase. Vão aparecer obstáculos, vão aparecer atrasos, vão aparecer vozes contrárias, mas você precisa manter a fé, porque a fé é o que costura a sua nova realidade. A fé é o fio invisível que liga o céu à terra na sua vida. A segunda atitude é a paciência. Eu sei que você quer tudo agora. Eu sei que você está cansado de esperar, mas algumas das melhores coisas que eu reservei para você precisam de tempo para se manifestar. Não porque eu sou lento, mas porque algumas bênçãos precisam de uma maturação específica no espírito antes de descerem para a matéria. Tente apressar uma fruta a amadurecer antes do tempo, e você terá uma fruta verde, dura, amarga. Mas espere o tempo certo, e você terá uma fruta doce, suculenta, perfeita. Algumas das bênçãos que estão vindo na sua direção precisam desse tempo de maturação. Confie em mim. Não force. Não tente acelerar. Caminhe no meu ritmo. A terceira atitude é a obediência continuada. Não pense que, porque você teve essas 2 atitudes bizarras que abalaram os céus, o trabalho está terminado. Esse foi apenas o começo. Agora, em cima dessa base, eu vou construir andares novos. E para cada andar, eu vou pedir uma obediência nova. Pode ser uma obediência pequena, pode ser uma obediência grande, mas será uma obediência específica para aquele momento específico. E é só obedecendo que você vai continuar avançando. A quarta atitude é o desapego. Você vai precisar deixar para trás muita coisa. Pessoas que não fazem mais parte do seu próximo capítulo. Hábitos que você cultivou por anos, mas que agora estão te limitando. Pensamentos antigos que se enraizaram na sua mente. Versões antigas de você mesmo que precisam morrer para que o novo nasça. O desapego dói, eu sei, mas é necessário, porque um vinho novo precisa de odres novos. Você é o vinho. Eu estou criando os odres ao seu redor.
E para que eu possa criar os odres novos, os antigos precisam ser descartados. A quinta atitude é a generosidade. Sim, meu filho, minha filha, generosidade. Não estou pedindo que você dê o que não tem, mas estou pedindo que você esteja aberto para abençoar, que você não acumule a unção apenas para si mesmo, que você reparta o que está recebendo, que você ore por outras pessoas como eu orei por você, que você se torne canal, não represa, porque a unção precisa fluir. Se você reter, ela vai estagnar. Se você compartilhar, ela vai se multiplicar. E ouça mais uma coisa, meu amado. Nessa nova fase, você vai começar a se ver com outros olhos. Você vai começar a se reconhecer como o filho ou a filha do rei. Você vai começar a se portar como tal. A sua postura vai mudar. A sua voz vai ter uma autoridade nova. Os seus olhos vão ter um brilho diferente. As pessoas vão notar. Algumas vão se admirar. Algumas vão se incomodar. Algumas vão tentar te derrubar. Mas você vai permanecer firme, porque a sua identidade não estará mais ligada ao que os outros dizem de você, mas ao que eu digo de você. E eu digo que você é amado, que você é precioso, que você é santo, que você é separado, que você é vencedor. Pense em Mardoqueu. Ele era apenas um judeu na corte persa, sem nome importante, sem cargo de destaque, mas ele tinha a minha aprovação. E quando o tempo certo chegou, ele foi exaltado de uma forma que ninguém imaginava. O rei o vestiu com vestes reais, colocou-o sobre um cavalo do rei, colocou uma coroa real na sua cabeça e o passeou pelas ruas da cidade, enquanto um arauto proclamava: assim se faz ao homem cuja honra o rei deseja. E quem teve que conduzir esse cavalo? Amã, o inimigo de Mardoqueu, aquele que tinha planejado matá-lo. O inimigo teve que servir ao homem que tentou destruir. O perseguidor teve que glorificar o perseguido. Meu querido filho, minha querida filha, a mesma honra está reservada para você. Os mesmos que tentaram te derrubar vão te ver sendo exaltado. Os mesmos que riram de você vão ter que reconhecer que eu estava com você. Os mesmos que se afastaram quando você precisava vão voltar batendo na sua porta, pedindo um pouco da bênção que está sobre a sua vida. E você, naquele momento, vai precisar de muita maturidade para não retribuir o mal com o mal. Vai precisar da minha sabedoria para acolher sem ser ingênuo. Vai precisar da minha discernimento para abrir as portas certas e manter fechadas as portas que precisam permanecer fechadas. E sobre a sua vida financeira, especificamente, eu também tenho um recado nessa nova fase. Você passou muito tempo achando que prosperidade era algo distante, achando que dinheiro era algo sujo, achando que ser abençoado financeiramente era um privilégio de poucos. Mas eu te digo, a prosperidade integral faz parte do meu plano para você. Não a prosperidade da ganância, não a prosperidade da ostentação, não a prosperidade do eu sozinho, mas a prosperidade do reino. Aquela que abençoa o filho, abençoa a família, abençoa a comunidade e ainda volta multiplicada para o filho. Essa prosperidade está vindo. Para receber essa prosperidade, você precisa estar preparado. Você precisa ter a mentalidade correta sobre o dinheiro. Você precisa saber administrar o que vai chegar. Você precisa ter sabedoria para investir, para guardar, para repartir, para multiplicar. Se vier muito sem que você esteja preparado, vai escorrer entre os seus dedos, vai vazar como água em peneira. Por isso eu, na minha sabedoria, costumo trazer a provisão à medida que a maturidade financeira do filho vai crescendo. E é nesse ponto, meu querido, minha querida, que eu quero te lembrar mais uma vez. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi inspirado por mim exatamente para essa preparação que você precisa fazer. Ele é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar a sua vida financeira no rumo certo.
São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. A edição limitada está disponível no comentário fixado deste vídeo. Corra lá e garanta o seu, porque enquanto você ouve as minhas palavras, outras pessoas já estão ali, garantindo o seu lugar. Não fique para trás. Voltando ao tema da nova fase, meu amado, eu quero que você grave isso no fundo do seu coração. Nada será como antes. E quando eu digo nada, eu quero dizer nada mesmo. As pessoas ao seu redor vão mudar. Algumas vão sair, outras vão entrar. As prioridades da sua vida vão se reorganizar. O que antes era importante para você vai começar a perder o sentido. O que antes não tinha valor vai começar a brilhar. A sua percepção do tempo vai mudar. Você vai começar a viver no meu tempo, não no tempo do mundo. A sua percepção dos relacionamentos vai mudar. Você vai começar a priorizar quem realmente importa e não quem é apenas conveniente. A sua percepção do dinheiro vai mudar. Você vai começar a vê-lo como ferramenta, não como Deus. A sua percepção de si mesmo vai mudar. Você vai começar a se ver como eu te vejo, amado, precioso, ungido, escolhido. E essa transformação não vai parar mais. Cada dia que se passar a partir de hoje, mais profunda ela vai ficar. Cada semana, mais intensa. Cada mês, mais abrangente. Cada ano, mais consolidada. Até que chegue um dia em que você vai se olhar no espelho e não vai mais reconhecer aquela pessoa frágil, derrotada, cheia de medo que você foi. Você vai ver alguém novo, alguém forte, alguém ungido, alguém vencedor, e vai se ajoelhar, vai chorar de gratidão e vai me agradecer por todo o processo que te trouxe até ali. Eu te abençoo agora, com a bênção que enviei sobre Abraão. Eu te abençoarei e te farei grande, e tu serás bênção. Eu te abençoo com a bênção que enviei sobre Isaque. Cavarás poços onde outros se esqueceram de cavar. E eu te darei a água que mata a sede. Eu te abençoo com a bênção que enviei sobre Jacó. Mesmo que tenhas que lutar com anjos durante uma noite inteira, sairás dessa luta com um nome novo, com uma identidade nova, com um propósito novo. Eu te abençoo com a bênção que enviei sobre José. Tudo o que os outros pensaram para o teu mal, eu transformarei em bem, para fazer sobreviverem muitos povos. Eu te abençoo com a bênção que enviei sobre Davi. Você será homem ou mulher, segundo o meu coração. Eu te abençoo com a bênção que enviei sobre Salomão. Sabedoria sobrenatural será derramada sobre a tua mente, e palavras divinas sairão dos teus lábios. Eu te abençoo com a bênção que enviei sobre Daniel. Em qualquer fornalha que te lancem, em qualquer cova de leões que te coloquem, eu estarei contigo, e ninguém poderá te tocar. Eu te abençoo com a bênção que enviei sobre Esther. Você foi colocado neste tempo, neste lugar, por uma razão específica, e você cumprirá esse propósito com glória. Escreva nos comentários: Senhor, eu recebo tudo isso. Amém. E para selar tudo isso na sua vida, meu querido filho, minha querida filha, eu quero te lembrar uma última vez, com todo o amor de pai. Se você chegou até aqui, você sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros que a vida apresenta. Mas eu quero que você saiba que existe uma solução prática ao seu alcance. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo cuidadosamente preparado para colocar a sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias eficazes para trazer paz e prosperidade para você. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado deste vídeo. Corra lá e garanta o seu agora mesmo, porque essa janela não vai ficar aberta para sempre. E quando você baixar e começar a aplicar, você vai me agradecer pelo resto da sua vida.